Era uma encheção de saco brava? Eu brinquei agora, né? Fiz bola da vez, falei assim, ô turma atual, seleção atual, calma, vocês não sabem o que é pressão. É mesmo. Pressão, e o que eles estão agora, porque não ganhou a Copa América, nada. Se pegar lá 93, a gente perdeu pra Bolívia, primeira derrota de uma seleção numa eliminatória, na história. Frango ali do Tafarel. Monstro, pra mim, o melhor goleiro que eu joguei. Você viu jogar. E falhou. Perdemos, lembra, Mauro? Sim, claro. Lembro. Pressão. Viemos jogar aqui em São Paulo, Brasil e Equador. Os caras distribuíram bandeirinha do Brasil. Pô, ficou lindo quando entra. Daqui a pouco o jogo tá duro, tá difícil. Jogando as bandeirinhas tudo no campo. Caraca, e gritando, tele. Pedindo tele pro Parreira sair. Aonde a gente ia era só essa pressão. Só cobrança. A pressão era tão grande que virou um clássico. Vocês vão ter que me engolir nessa época. Sim, o Zagalão. É que o Zagallo depois virou técnico. Foi depois isso aí. Foi depois. Foi em 97, numa Copa América que ele ganha em 97. Lá na Bolívia, por acaso. Sim. Mas assim, tinha muita pressão. Sempre foi instável a seleção brasileira. Nunca teve essa... Só era uma eliminatória diferente. Exato. Hoje é de pontos corridos. Você passa 2 anos jogando eliminatória, joga todo mundo contra todo mundo, turno e retorno. Na época era como? Não, na época eram grupos. Tá. Era por grupo. Então, nosso grupo era Brasil, Uruguai, Equador, Bolívia e Venezuela. Classificava um direto pra Copa e outro pela repescagem. Tá. Ia pra uma repescagem. Aí do outro grupo lá tinha Argentina, Paraguai. Então, assim, foram 2 meses de eliminatória. Parou pra isso. Para fazer eliminatória. Isso também faz você identificar. O povão não era campeonato brasileiro, isso aqui era seleção. Sim. Íamos lá, jogava contra o Uruguai no Centenário, fazia mais um jogo, libera, vai em casa, dá um beijinho. Volta pra outra. Volta, treinamento na Ganja, jogo aqui, jogo ali. Que eu até, nessa época, foi quando a minha mãe adoece e eu tenho que eu já contei várias vezes. Minha mãe faleceu nessa época de eliminatória. Então, a pressão era diferente porque é ali, ó, 2 meses. Classifica ou não classifica? Tinha 2 anos de... E, né, o Carioca fala assim, quase, mas assim, a gente perdeu pra Bolívia e empatou com o Equador. E depois a gente empata com o Uruguai no Estádio Centenário, 1-1 também. E depois atropela todo mundo. Ganha de todo mas mundo. Chega nesse último jogo do Uruguai precisando vencer, né? Por isso que era fica grupo. essa pressão. Entendi. Era grupo, então você tem 5. Claro. O Uruguai também ganha. Isso, claro. A Bolívia também ganhou, então fica uma... Não dá pra você... Agora com pontos corridos, você abre uma distância muito grande e beleza. Aí, e classificam 6... O cara que tá lá em 7º pro primeiro, com 3, 4 rodadas, você não te alcança mais. Ali não, só 5, então a disputa é maior. Fácil, chega pro último jogo, se a gente verdade. perde pro Uruguai, a gente tá fora. Isso, exato. Mas o empate era nosso. Pô, mas mesmo assim, né? Aí teve que chamar quem pro último jogo? Que não convocava? Baixinho. Pô, parceiro. Romário. Romário voltou. Isso eu nunca vi uma pressão igual, né, Mauro? Eu lembro do povo indo na porta da CBF, em tudo quanto é lugar. Mas por que ele não tava? Porque ele só fazia mesmo, pegar a mulher, Não. Não era por isso, não? Teve um jogo contra a Alemanha. Lá em Porto Alegre, eu estava lá. Sim, lógico. Então foi Brasil contra a Alemanha. A Alemanha atual campeã do mundo. Em 90 foi campeã do mundo. E vem fazer um amistoso contra o Brasil em Porto Alegre. Tinha amistosos assim. Sim. E os caras com um time bom pra caramba. Klinsmann, né? Sim, campeões. Roller. Lothar Matheus. Então, e aquela seleção tinha uma fartura, cara. Jogou esse jogo Careca e Bebeto. Ou Miller, não sei. Não, Miller também tava. Mas tava. E tinha Renato Gaúcho, Romário. Olha a seleção, os atacantes que tinham todos. O Romário tava arrebentando, ele era o melhor jogador naquele momento ali na Europa pelo Barcelona, que ele tava voando. Mas ele chega e o Parreira não coloca ele titular no treinamento. Só uma semaninha de treino ali em Porto Alegre, tudo. Então, aí é aquele negócio, personalidade do cara. Ficou puto, ficou bravo. bicudo, né? Então reclamou e houve uma desgaste. Mais com o Zagallo até do que com o Parreira. Mais com o Zagallo? Porque o Romário, mais ou menos, meio que falou, eu não viajei da Europa pra cá pra ficar no banco de reserva. É isso. E ele olhava pro time, e ele sempre foi isso. Você já viu aquele
face to face com ele. Você foi melhor que fulano? Melhor fulano? Não. Ele é melhor que todo mundo. Sabe Sabe que o Romário é daquele jeito, né? Eu não lembro se tem um lá que ele fala... Não, acho que o Maradona. Maradona, Pelé. e O Ronaldo ele iguala, né? Ronaldo é igual. Ronaldo e Messi, acho que ele empata. É meio que empata. Então, imagina que ele olha pro Essa é um campo. pouco, né? Não, mas Sim, ele botou empate. Mas empate. ele olha pro campo lá e deve ter pensado, pô, sou melhor do que todos os outros. E tô Todos no que estão banco. aí, tô no banco, viajei da Europa aqui pra isso. Aí se desgastou com o Mas Zagallo. ele tinha razão, né? Não, provavelmente sim, mas Não, aí... naquele jogo sei. ali, não. É, Você acha porque- que o Romário o jogo não tinha da vaga no Alemanha. time? Não, os caras... Não, ele vai brigar pela posição. Porque olha os nomes que eu falei. Sim, mas ele tava no Barcelona passando o carro. Sim, mas é uma escolha. Não é que você tá botando um cara muito pior que Isso ele. que eu falo, você não botou um Zé Ruela Pô, lá, tá né? meu? entendendo? Agora, sim, é questão de você também ser um cara do grupo, do elenco. Entendi. E ele não era, né? Assim, ele pensou individualmente, o treinador ficou chateado, então, daquele jogo até o jogo do Uruguai, ele não foi convocado mais. E aí, o que acontece? Na eliminatória, o Miller se machucou, o Careca, nesse início conturbado de pressão, encerra, fala que não quer mais Não quer jogar, mais então jogar. ele encerra a carreira dele na seleção brasileira, então ele sai, e aí vira titular Bebeto e Miller, e a gente começa realmente o time indo bem, 6-0 na Bolívia, 4-0 na Venezuela, Só 2-0 no Equador aqui, vai ganhando de todo mundo. E chega para essa reta final, o Miller se machuca. E eu não sei se o Evaí, que estava sendo muito convocado, inclusive o Evaí joga contra a Venezuela, que eu dou até a pedalada, que o pessoal fala assim, ó, a pedalada não foi inventada pelo Robinho, não. Então, assim, o jogo é no Rio, A casa do pressão da Romário, turma, Claro. Maracanã, uma pressão último desgraçada. jogo. Assistem a série? Assistam a Sim, série? boa, que o Romário fala a opinião dele. Não vou dar esse spoiler Não, aqui não dá também, não. né? Disney Mas Plus, ele fala a rapaziada. opinião dele, por que ele acha que ele foi convocado. O que eu posso dizer é que ele diz que esse jogo é o maior jogo da carreira dele. Eu vi na chamada que ele fala Ele isso. fala, por isso que na chamada na tá chamada assim, ele fala. é. Maior jogo, eu faço essa pergunta, esse é o grande jogo. Ele é o maior jogo da minha carreira e, pra mim, se não for... Romário, se não for o melhor jogo, está entre um dos maiores jogos de um jogador vestindo a camisa da seleção brasileira. Ele foi muito Pelo decisivo, evento, né? sim, eu concordo com o Romário. Foi muito Eu lembro da decisivo. repercussão, assim. Né, ele Ele arrebentou. salvou, né? Não, e o drible de corpo no goleiro, aquilo é antológico, né? Que ele engana o goleiro do Uruguai com o corpo. Tipo, o Pelé ia dar o drible da vaca, né? Sim, sim. Ele fingiu, o cara foi pra um lado, ele foi pro Mas outro. Aquele gol é maravilhoso. Como eu sou um jogador que privilegio... Claro que eu não tenho o talento que o Romário tinha, né? Mas eu fui muito mais atleta profissional que ele. E como eu privilegio o conjunto, fenômeno. Acho que um dos maiores que eu joguei. Meu parceiro, adoro o Romário. Mas se o Mauro Silva não rouba a bola lá, na intermediária defensiva, arranca com a bola, pega o gol, esse que você tá falando, e vê como é que foi essa construção. O Romário ia fazer o gol sozinho? Por Não isso que ia. muita coisa, o Romário ganhou sozinho. Gente, como o cara vai pegar a bola Como que lá a no bola pé do chegou goleiro nele, e vai driblar todo mundo e vai fazer o gol? Não existe isso. Se você pegar a jogada do Mauro Silva, é linda. Tanto quanto o gol. Só que o gol é o Você momento lembra mais do gol, especial. exatamente. Tudo que criou, a história que criou o jogo, e o Romário fez por merecer, foi o melhor em campo, arrebentou, fez 2 gols, estourou. Mas se você pegar o jogo, foi uma das melhores partidas da seleção brasileira de todos os tempos. Coletivamente falando. Coletivamente falando. Esse jogo Brasil-Uruguai, eu falo que tem que pegar ele e dar pra curso aí, pra nego Mostrar ver. pra turma, Equilibrada. Defesa, meio campo e ataque de uma seleção. E o Romário chegou cheio de vontade, né? Você deve lembrar, no Vixe. começo ele já tenta dar um chapeuzinho no Sim. zagueiro. Ele entrou sabendo Ele que o entrou- Maraca tava com ele. Ele tem que entrou- Hoje é arrebentar, pra é. brilhar. Ele tava com conta a vontade. resenha dele com o Ricardo Rocha. Do que o Ricardo Rocha mete uma pressão nele. Aham. Vocês vão assistir na série. Lógico. E aí, eles fazem não é uma aposta, né? Uma Sim. cobrança, e ele fala o que vai fazer, e não sei o que, não sei o que. E nessa hora o Ricardo Rocha fala: e aí? Cadê? Acabou o primeiro tempo ali, né? Ele vai: caneta e chapéu eu já dei. Espera o segundo Calma, tempo. calma.